tragédia! Aconteceu hoje às 15 horas e 5 minutos. Tudo que Padre Pio previu está acontecendo. Não é exagero, nem teoria, nem superstição de gente assustada. A sensação que atravessou o coração de muitos hoje foi de que algo invisível se rompeu. A queda de temperatura, o som abafado vindo do céu, a movimentação incomum das aves no alto das árvores. É como se a própria criação tivesse parado por um instante para testemunhar o início de algo que foi anunciado, previsto e ignorado. Hoje, quando o sino tocou, não era apenas mais uma hora no relógio, era o sinal. O mesmo sinal que, segundo relatos antigos, Padre Pio teria descrito em cartas escondidas por décadas. Para quem tem olhos abertos, esse não é um dia qualquer. E para quem tem o coração sensível à verdade espiritual, há algo pulsando no ar, como se o mundo estivesse prestes a mudar de eixo. E não é força de expressão. Mulheres de fé, muitas acima dos 50 anos, que carregam no corpo e na alma décadas de luta, intuição aguçada e orações feitas entre lágrimas e solidão, elas sentiram. Sentiram como se uma porta tivesse sido entreaberta entre o visível e o invisível. E se você está ouvindo isso agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja o chamado que chega quando ninguém mais atende. Quando o coração começa a sussurrar, escuta, agora é a hora. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com Orações Reveladas para Tempos de Desespero. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva, Padre Pio. Essa luz chegou na hora certa. O que poucos sabem é que em 1963, Padre Pio confidenciou a um grupo de freiras que o tempo da purificação começaria com um silêncio estranho nos céus. Ele disse: haverá uma tarde em que tudo parecerá normal, mas as almas sensíveis vão sentir uma dor no peito, como se o mundo estivesse chorando por dentro. Hoje, ao conversar com pessoas de fé, muitas disseram que acordaram com uma angústia que não sabiam nomear, uma inquietação, um aperto no estômago, como se algo estivesse se aproximando, não com violência, mas com peso. Um peso que faz até a oração sair diferente da boca, mais urgente, mais crua, mais verdadeira. Quantas vezes você já sentiu algo assim? Aquela sensação de que não é só o mundo lá fora que está doente, mas algo dentro de você também está desmoronando devagar. E você tenta ser forte, tenta disfarçar, mas seu corpo sente, seu sono fica leve, seu coração dispara do nada, seus olhos enchem por razões que você não sabe explicar. Talvez não seja fraqueza, talvez seja sensibilidade espiritual. E quem é sensível assim, quem já passou dos 50, sabe, há momentos em que Deus sussurra mais alto, há horas em que Ele permite o abalo, para acordar aqueles que ainda dormem. E hoje, às 15 horas e 5 minutos, muitos acordaram. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Havia um aviso perdido entre os registros do Vaticano, onde se dizia que um dos estigmas de Padre Pio sangrou de forma incomum justamente no mês de agosto, muitos anos atrás. Uma mancha que não cessava, como se estivesse conectada a um evento ainda distante, mas inevitável.
Hoje, depois de tantos anos, sinais semelhantes estão sendo registrados por fiéis ao redor do mundo. Cruzes que choram, imagens que exalam perfume, sonhos estranhos que se repetem entre desconhecidos. Coincidência? Para os olhos do mundo, talvez. Mas para quem crê, isso é chamado, é código divino. E só os que ainda têm fé suficiente para ouvir vão compreender. Não com os ouvidos, mas com a alma. Tem mulher agora mesmo chorando em silêncio, sem saber por quê. Sentada em uma cozinha fria, com a chaleira esquecida no fogo, ela segura o terço com mais força do que antes. E não é drama, é resposta. É como se Padre Pio estivesse passando de porta em porta, chamando os corações que ainda têm espaço para o sagrado. Porque haverá dias em que as palavras humanas não bastarão, e só a intercessão dos santos poderá segurar o que vem. Haverá horas em que as orações guardadas para os tempos mais difíceis precisarão ser liberadas. E esse tempo já começou. Calma. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Se você sente que os dias têm ficado mais pesados, que seu corpo cansa mais rápido e que sua mente não consegue mais descansar, saiba que não é só cansaço físico, é espiritual. E Padre Pio sempre alertou: o corpo fala quando a alma está ferida. Ele dizia que muitos confundiriam os sinais com problemas comuns, mas que haveria aqueles, principalmente mulheres, principalmente as que carregaram famílias inteiras nas costas, que iriam reconhecer. Porque quem já segurou o choro para não preocupar os filhos, quem já dormiu implorando por uma resposta, quem já levantou da cama só com a força da fé, essa mulher sente o espiritual na pele. E talvez hoje seja esse o dia em que você percebe que não está ficando louca, nem fraca, nem perdida. Talvez você esteja, enfim, sendo chamada. Não por mim, não por este vídeo, mas por algo maior. Algo que te observa em silêncio há décadas, esperando o momento certo para tocar seu coração de novo. Porque o mundo pode tentar esconder, mas o espiritual sempre encontra uma brecha. Sussurro, um vento que passa e arrepia, um silêncio que pesa, uma lembrança que dói sem aviso. Tudo isso são toques de Deus. E Padre Pio, mais do que ninguém, sabia decifrar esses sinais com a precisão dos que vivem entre dois mundos. Fogo. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com fervor, orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Edimônua, poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você já se sentiu como se estivesse desaparecendo aos poucos dentro de você mesma? Como se as pessoas ao redor olhassem, mas não vissem de verdade? Isso tem nome, e não é solidão comum. É um apagamento espiritual. E ele começa assim, aos poucos. Primeiro, você para de falar sobre o que sente. Depois, para de sentir. Mas sua alma grita. E nesses gritos silenciosos, Padre Pio aparece. Com olhos profundos que não julgam, mas acolhem. Com palavras que não vêm da boca, mas do espírito. Com um chamado que não precisa de volume, apenas de silêncio interno para ser ouvido. E hoje, aos 15h05, esse chamado atravessou o mundo. E há algo mais, algo que talvez você não tenha contado para ninguém. Um sonho que se repete, uma presença que sente à noite,
Uma vontade súbita de rezar, mesmo sem saber como começar. Isso não é fraqueza nem paranoia, é a alma tentando respirar. E Padre Pio, com todas as suas dores e marcas, sabia exatamente como encontrar os que estavam assim, perdidos, mas ainda esperançosos. Porque ele nunca procurou os perfeitos. Ele sempre buscou os que estavam no limite, mas ainda não tinham desistido de vez. Padre Pio deixou Hopeful revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Há pessoas que vivem décadas inteiras tentando entender por que certas dores nunca passam. Porque há um tipo de tristeza que se instala devagar, sem alarde, e permanece mesmo quando tudo parece estar bem do lado de fora. Essas dores não têm nome. E talvez você esteja sentindo uma delas agora, uma saudade sem motivo, um vazio estranho no peito, uma vontade de chorar por algo que nem sabe o que é. Padre Pio dizia que nem toda dor é física. Nem todo sofrimento vem do corpo. Alguns vêm da alma, de feridas antigas que nunca foram tratadas, de promessas não cumpridas, de orações esquecidas no tempo. Hoje, muitas dessas feridas voltaram a sangrar silenciosamente, e você sabe disso porque sentiu. E se eu te dissesse que esse sangramento espiritual já foi previsto? Que há palavras guardadas, registradas à mão por um homem que carregava os sinais do próprio Cristo em sua carne? Que Padre Pio escreveu sobre um tempo em que o mundo pareceria sorrir por fora, mas por dentro estaria apodrecendo? E que esse tempo seria marcado por uma data exata, uma hora específica, 15 horas e 5 minutos, onde tudo começaria a se revelar. Isso não é superstição, não é invenção. São registros documentados, protegidos durante anos e agora liberados porque a hora chegou. E se você sente algo diferente agora, não é coincidência. É eco. Os médicos não explicam, os remédios não curam, e os amigos, com boa intenção, dizem que é só uma fase, que vai passar, mas não passa, porque não é só tristeza, é chamado, é um clamor interno por algo mais profundo, algo que só o espiritual pode alcançar. E é exatamente por isso que esse livro digital de Padre Pio foi finalmente revelado, porque há milhares de pessoas como você que estão sofrendo em silêncio, esperando por uma resposta. E acredite, essa resposta não virá de fora, ela virá de dentro, mas precisa ser despertada por algo que transcenda o comum, algo sagrado, algo que te faça estremecer de verdade. Pop, no comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você já reparou como, nos últimos meses, o Nendo tem ficado mais estranho? Não apenas por guerras, doenças ou catástrofes, mas por uma sensação coletiva de esgotamento. Como se a fé estivesse desaparecendo, como se as pessoas tivessem desaprendido a orar. Como se a presença de Deus estivesse sendo empurrada para o fundo das gavetas, entre contas a pagar e remédios para dormir. Padre Pio dizia que o maior truque do mal seria fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. E hoje, esse truque está funcionando melhor do que nunca. A distração se tornou vício, a correria, fuga e a alma esquecida.
Mas há um detalhe que poucos sabem. Padre Pio deixou instruções específicas para os tempos em que o caos se tornasse normal. Ele alertou: a alma que continuar em silêncio quando o mundo estiver gritando será protegida. E isso explica por que você está aqui agora. Porque entre tantos vídeos, esse te encontrou. Porque talvez sua alma ainda esteja tentando gritar, mesmo que você não saiba como. E se for isso, você precisa permanecer até o final. Não por mim, mas por você, por tudo que você ainda não entendeu, por tudo que ainda precisa ser revelado. As previsões de Padre Pio para o mês de agosto são assustadoramente claras. Ele disse: o 8º mês será o início de uma limpeza, mas essa limpeza do céu trará dor aos que ignorarem os sinais. Acredite, isso não é sobre religião, isso é sobre sobrevivência espiritual, sobre reconhecer que você foi avisada, que o céu tem batido na sua porta há anos, mas você estava ocupada demais tentando consertar tudo ao seu redor, esquecendo que, às vezes, quem mais precisa de cura é você mesma. Não espere que tudo desabe para buscar o que pode ser sua única proteção. Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém! Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se agora, neste exato momento, uma batalha invisível estiver acontecendo ao seu redor? E se houver forças lutando pelo seu silêncio, tentando impedir que você ouça até o final? Porque sim, há forças que trabalham para que você não termine esse vídeo, que você se distraia, que desista, que ignore. Porque a verdade tem poder, e esse poder pode curar ou confrontar. Padre Pio dizia que a verdade espiritual arde mais do que qualquer fogo, mas também é a única chama que não destrói. Ela purifica, ela renasce. E se você tiver coragem de permanecer até o fim, essa chama vai alcançar você. Há um número assustador de pessoas desaparecendo por dentro. Estão vivas, mas não estão presentes. Caminham, mas estão vazias. Dormem, mas não descansam. Essas pessoas são alvos fáceis, porque quando a alma está fraca, qualquer sombra se torna ameaça. Padre Pio via isso nos olhos das pessoas. Ele dizia: a sombra mais escura é a do espírito que não reza. E talvez seja por isso que tanta gente hoje vive assombrada por coisas que nem sabe nomear. São medos que surgem do nada, crises de pânico, ansiedade sem motivo. E você acha que isso é só do mundo moderno? Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Olhe à sua volta. O que mudou? O que deixou de ser como antes? Quantas pessoas queridas você viu definhar por dentro? Quantos corações já não batem com a mesma força? A verdade é que estamos vivendo uma seca espiritual. E como toda seca, ela vem com sede, sede de sentido, sede de presença, sede de Deus. Mas a maioria não tem coragem de admitir. Vão tentando preencher com distrações, com compromissos, com silêncio fingido. Até que chega o dia em que a alma para de gritar, porque ninguém escutou. Padre Pio avisou: antes que o mundo acabe por fora, ele vai morrer por dentro. E esse processo já começou. A dor que você sente não é apenas sua, é a dor de uma geração inteira que foi ensinada a esconder o que sente, que aprendeu a servir, cuidar, trabalhar e resistir, mas nunca a pedir socorro. Agora, essa dor está voltando, em forma de sintomas, doenças, rupturas emocionais, porque o corpo cobra o que a alma não aguenta mais calar.
E a boa notícia é, ainda há tempo. Tempo de se voltar para aquilo que nunca deveria ter sido deixado de lado. Tempo de resgatar o invisível. Tempo de aceitar o chamado. Tempo de reconhecer que, por trás de tudo, há um propósito que ainda pulsa, esperando ser aceito. Padre Pio sempre dizia: não é preciso ver para crer, mas quem crê, verá. E talvez seja esse o momento em que seus olhos vão começar a ver. Não com a visão comum, mas com a do Espírito. Porque quando o Espírito desperta, tudo muda. As dores ganham nome, as orações voltam a fazer sentido, e a vida, mesmo sem respostas, começa a se alinhar com a verdade. Mas só os que têm coragem de atravessar o desconforto do despertar conseguem alcançar a paz do depois. Por isso, se você ainda está aqui, permaneça. Há mais, muito mais. E cada segundo daqui para frente pode ser decisivo para o que virá. Você já notou como o tempo parece estar se acelerando? Os dias passam e você mal percebe. Quando se dá conta, já está anoitecendo de novo. O que antes levava semanas, agora acontece em dias. E o que antes dava tempo de respirar, hoje te engole sem aviso. Não é só impressão. Padre Pio alertou. Nos últimos tempos, o tempo será encurtado, para confundir os que não estão preparados. E não é que o relógio corre mais rápido, é a alma que está ficando para trás. A mente gira, o corpo corre, mas o espírito, esse vai ficando esquecido em algum canto da rotina. E o perigo começa aí, porque é no esquecimento que o mal se instala. Quantas vezes você já pensou em parar tudo e fugir? Não por covardia, mas por exaustão. Há momentos em que o simples som de uma notificação já parece um grito. A pressão para ser forte, para aguentar, para sorrir enquanto desmorona por dentro, está te matando em silêncio. E você sabe disso, mas finge que não sente, porque aprendeu que é feio demonstrar fraqueza. Aprendeu a engolir o choro, a calar a dor, a seguir mesmo sem forças. Só que, até quando? Até quando vai fingir que está tudo bem enquanto seu corpo grita por socorro? Padre Pio chamava isso de agonia dos justos. Uma dor invisível que ataca principalmente os que têm coração bom. Porque são justamente esses que carregam o peso dos outros, que seguram famílias inteiras, que cuidam de todos e esquecem de si mesmos. São esses que adoecem em silêncio, que oram no escuro, que gritam por dentro enquanto dizem está tudo bem. E talvez você esteja entre eles. Talvez você seja uma dessas pessoas que todo mundo admira pela força, mas ninguém percebe que já está no limite. Seja por você, então pare tudo agora e escute até o fim, porque essa mensagem pode ser sua última chance de respirar de novo. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. E se te disser que há orações específicas registradas à mão por Padre Pio que foram seladas por anos porque o mundo ainda não estava pronto para recebê-las? O próprio Vaticano manteve esses escritos fora do alcance público, temendo o impacto que causariam. Essas orações não são simples palavras, são códigos espirituais, direcionadas especialmente para tempos de queda espiritual coletiva, como o que vivemos agora. São preces de socorro. Palavras que foram inspiradas por visões proféticas que Padre Pio teve durante noites de dor intensa. Ele via um tempo em que as igrejas estariam cheias de cruzes, mas vazias de fé. Um tempo em que o nome de Deus seria usado, mas sua presença ignorada. E esse tempo é agora. Estamos presenciando um esvaziamento silencioso das almas.
As pessoas seguem seus dias, rezam mecanicamente, fazem o sinal da cruz sem presença de espírito. Vão à missa, mas não sentem. Ajoelham, mas não se conectam. É como se algo tivesse se perdido pelo caminho. E Padre Pio descreveu isso com precisão. Haverá um tempo em que os templos estarão de pé, mas a fé terá saído pela porta dos fundos. Se essa frase te toca, se ela parece descrever o que você tem sentido, então talvez o que ele escreveu foi para você. E talvez seja por isso que você está aqui. Você sente que perdeu a conexão, que sua fé está fraca, que reza, mas não sente resposta. E isso te assusta, porque sabe que não deveria ser assim, e se sente culpada por isso. Mas não se culpe. A fé é como uma chama, e às vezes o vento do mundo sopra forte demais. Só que existe um segredo. A chama pode parecer fraca, mas nunca se apaga de verdade. E Padre Pio sabia reacender essa chama como ninguém, com suas palavras, seus gestos, sua dor, e com orações que hoje, finalmente, estão sendo liberadas para quem ainda tem coragem de buscar o que é invisível. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Agora, preste atenção. Existem ciclos espirituais que se repetem a cada geração. Momentos em que o céu se fecha por um tempo para testar os corações. E nesses ciclos, sempre há 3 tipos de pessoas: os que dormem, os que duvidam e os que sentem. Se você ainda está aqui, é porque você sente. Sente que tem algo errado. Sente que o mundo está girando rápido demais. Sente que há uma tristeza profunda no ar. Uma espera invisível, como se algo estivesse para acontecer. E não se engane, sentir isso não é sensibilidade exagerada. É discernimento espiritual. Padre Pio sempre reconheceu os que sentiam demais. Ele dizia: esses são os primeiros a serem atacados pelo mal, porque são os primeiros a perceber o que está por vir. E o mal odeia ser percebido. Ele age no escuro, em silêncio, como uma infiltração. Vai minando sua fé aos poucos, apagando sua esperança gota por gota, até que você não saiba mais rezar, até que ache que está sozinha. Mas você não está. Nunca esteve. E é por isso que precisa ir até o fim, porque a palavra que pode te reconectar com Deus, com você mesma, com o que foi perdido, está mais perto do que imagina. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Quantas vezes você pediu um sinal? Quantas vezes chorou sozinha e disse: Senhor, me mostra que ainda estás comigo? Talvez este vídeo seja esse sinal. Talvez esta voz agora mesmo esteja servindo como ponte entre seu cansaço e a resposta que você tanto esperava. E o medo que você sente de acreditar de novo é normal, porque quando a alma é ferida, ela se fecha. Mas há um tipo de amor que entra mesmo por rachaduras. O amor que Padre Pio ensinava, que não exige perfeição, que não cobra explicações, que só pede uma coisa: presença. Presença para ouvir, sentir, permanecer. E agora, uma última pergunta. Você sente que está sendo observada? Que, ultimamente, coisas estranhas acontecem ao seu redor? Aparelhos que travam, sensações súbitas de presença, pressões no peito, sonhos vívidos com figuras que você não consegue esquecer? Isso também foi descrito por Padre Pio como avisos do alto, fenômenos pequenos, mas espiritualmente significativos,
Porque quando Deus quer se revelar, Ele começa com os detalhes. E quando Ele quer salvar alguém, nada impede. Por isso, mesmo que você esteja quebrada, triste, com medo, permaneça. Algo muito maior está acontecendo agora. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora! Urgente! Agressivo! Baixe agora! Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Você já percebeu que o silêncio dentro da sua casa anda mais pesado? Que mesmo quando ninguém fala, há um ruído, uma pressão, algo no ar que te deixa inquieta? Isso não é imaginação, é atmosfera espiritual carregada. Padre Pio alertava que os lares se tornariam campos de batalha invisíveis quando a fé começasse a se apagar nos corações dos seus moradores. E é assim que tudo começa, com discussões sem sentido, afastamento entre familiares, insônia repentina e um cansaço que não tem causa física. Se isso está acontecendo onde você mora, entenda, não é coincidência. É guerra espiritual. E se você não fizer nada agora, essa escuridão só vai crescer. Quantas vezes você sentiu que está sozinha? Que seus filhos não te ouvem mais, que seu marido se afastou, que as pessoas ao seu redor simplesmente deixaram de te enxergar. Isso é o isolamento da alma. Padre Pio dizia que antes de tocar o corpo, o mal tenta cegar as conexões espirituais. Ele divide, esfria, silencia. E quando você percebe, está cercada por gente, mas completamente só. E aí vem o desânimo, a apatia, a sensação de que nada mais importa. Mas importa, porque se a sua fé morrer, tudo desmorona. Você é a coluna espiritual da sua casa, e é por isso que está sendo atacada. Nota pessoal: no comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio. Essa luz chegou na hora certa. Você sabia que uma das visões mais perturbadoras de Padre Pio foi sobre um mundo cinza? Ele viu cidades sem cor, pessoas caminhando como zumbis, olhos apagados. E disse que isso aconteceria quando os homens se esquecessem de Deus. Estamos vivendo esse tempo. As ruas estão cheias, mas as almas vazias. Os sorrisos são forçados, os olhos escondem angústia. E você sente isso, mesmo que não saiba explicar, porque a sua sensibilidade é maior do que a maioria. E não foi dada por acaso. É sua forma de perceber o que os outros ignoram. Mas cuidado, essa sensibilidade, se não for protegida pela oração, se transforma em dor. Uma dor que vai te consumindo por dentro. Não ignore mais os sinais. Acordar às 3 da madrugada com o coração acelerado, ver sombras no canto dos olhos, sentir calafrio sem motivo, sonhar com vozes que te chamam, tudo isso são alertas. E não são apenas seus. Milhares de pessoas estão relatando os mesmos sintomas, e é por isso que agora, neste exato momento, a liberação dessas orações de Padre Pio está acontecendo, porque chegou o tempo em que os espiritualmente despertos precisam se posicionar. Ou você será arrastada pelo mesmo vazio que já engoliu tanta gente. Este conteúdo não veio até você à toa. Nada disso é coincidência. Atenção! O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro.
Sabe aquela sensação de que tem algo te observando enquanto você dorme? Ou que alguém está dentro do quarto mesmo quando você está sozinha? Esses fenômenos não são ficção. Padre Pio enfrentou isso em sua própria carne. Ele era atacado por presenças sombrias durante a madrugada e dizia que as casas começariam a ser visitadas por essas forças quando a oração deixasse de ser feita. Não é sobre medo pelo medo. É sobre estar consciente de que o invisível nos cerca e que quem não se protege vira alvo. Não porque é fraca, mas porque está aberta. E o mal entra pelas brechas da alma. A raiva, o ressentimento, a tristeza profunda, a descrença. Se você tem sentido essas coisas, sua alma já está sendo tocada. E há algo ainda mais assustador. Padre Pio previu que, em certo ponto da história, muitos morreriam sem sequer perceber que estavam espiritualmente mortos. Continuariam indo ao trabalho, conversando, até sorrindo, mas mortos por dentro. Sem brilho no olhar, sem amor, sem esperança. Como uma vela que ainda está acesa, mas o pavio já está na última volta. E você precisa se perguntar: é isso que está acontecendo comigo? Estou acesa por fora, mas apagando por dentro? Se a resposta for sim, ou se você teme que seja, então permaneça até o fim, porque algo será revelado aqui, algo que pode reacender sua luz. Brome. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Urgente, poucas unidades, pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. A maioria das pessoas pensa que o mal entra pela porta da frente, com barulho e escândalo. Mas ele é silencioso, sutil. E hoje, um dos maiores perigos espirituais que Padre Pio denunciou é o entretenimento vazio. Vídeos, músicas, imagens, mensagens, tudo cuidadosamente produzido para anestesiar a alma. Você consome, consome e no fim do dia não lembra de nada. Mas seu espírito sente. Ele sai cansado, sujo, esgotado. E você pensa que está tudo bem, mas aos poucos a oração desaparece, a vontade de rezar evapora, o coração endurece. Isso não é distração, é estratégia do mal. E Padre Pio sabia disso antes de qualquer um. Agora, ouça isso com atenção. A oração verdadeira, aquela que vem de um coração quebrado, tem poder de mudar decretos espirituais, tem poder de interromper maldições que vêm há gerações, tem força para proteger sua casa, seus filhos, sua saúde mental. Mas ela precisa ser feita com direção. E é por isso que o livro que deixei no comentário fixado é tão urgente. Ele traz orações com instruções espirituais. Não são fórmulas mágicas. São armas, ferramentas de proteção, mapas para almas feridas. E quem sentir esse chamado vai entender, mesmo sem saber explicar. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: amém, eu ouvi o chamado. Você consegue sentir quando algo ruim está para acontecer, não consegue? Antes de uma notícia difícil, seu corpo reage, o ar fica mais pesado, os olhos enchem sem motivo, o coração dispara sem razão. Isso é sensibilidade espiritual. E o problema é que você tem ignorado esses sinais. Padre Pio dizia: os que ignorarem os avisos sutis, um dia vão implorar por sinais claros. Mas aí pode ser tarde demais. Se você ainda tem sensibilidade, se ainda sente que algo te chama, é porque ainda há chance.
Mas só se agir agora. Não espere o colapso. Não espere perder tudo para buscar socorro. A proteção é para quem crê antes da dor, não só depois dela. Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você quer mesmo ignorar esse chamado? Quer continuar fingindo que está tudo bem enquanto sua alma grita por dentro? Não é força continuar caindo, é coragem buscar ajuda antes de cair. Padre Pio não era santo para os perfeitos. Ele foi enviado para os que estavam no limite. E se você está nesse limite, emocional, espiritual, até físico, então você precisa continuar. Porque esse vídeo, essa mensagem, essa oração foi feita para você. Você sabe por que, ultimamente, o silêncio parece te assustar mais do que qualquer barulho? Porque no silêncio a alma começa a falar, e a maioria das pessoas está com medo de ouvir a própria alma. Elas se acostumaram a viver no barulho, no agito, na distração, qualquer coisa que as impeça de olhar para dentro e reconhecer que estão desmoronando. Mas você sente, quando está sozinha, quando se deita na cama, quando fecha os olhos, algo dentro de você começa a se mover. É como se sua alma estivesse pedindo socorro. E talvez você tenha ignorado esse grito por tempo demais. Padre Pio dizia que o pior surdo é aquele que se cala quando o céu fala. Há uma multidão caminhando rumo ao abismo com os olhos abertos. Gente boa, gente honesta, mas que perdeu a direção. Porque o mundo está cheio de conselhos e vazios de verdade. E quando a verdade dói, as pessoas escolhem o sério engano confortável. Mas você, se chegou até aqui, já não tem mais esse luxo. Sua alma está te empurrando para fora da bolha, para fora das desculpas, para fora do controle. Porque quando tudo ao redor desaba, só a fé se mantém de pé. E a fé não é sobre saber o que vai acontecer, é sobre sentir que, mesmo sem entender nada, você está segura porque confiou. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva, Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E se eu te disser que existem nomes sendo mencionados em orações silenciosas neste momento? Que há intercessores espirituais clamando por você, mesmo sem nunca te verem? Porque é assim que o céu age. Quando percebe uma alma cansada, mas ainda de pé, ele envia socorro disfarçado. Pode ser uma mensagem, um vídeo, uma música, uma lembrança, algo que te arranque do chão e te faça perceber: ainda dá tempo, ainda há esperança, ainda há caminho. Mas não para todos, só para os que escutam antes que o grito se torne eco. Padre Pio escreveu em um de seus bilhetes: aqueles que sentirem que algo se aproximam e não reagirem, serão levados pela escuridão sem nem saber que caíram. E essa escuridão começa devagar, primeiro como tristeza, depois como apatia, depois como falta de oração, de vontade, de fé. Quando você se dá conta, já se afastou tanto que nem lembra como voltar. Por isso, permaneça, mesmo se estiver cansada, mesmo que esteja chorando, não saia antes de ouvir o que precisa ser ouvido. Porque essa pode ser a última chance de virar a chave. A última chance de recomeçar com força. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas, pegue agora antes que acabe.
Depois, escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Você consegue se lembrar da última vez que chorou sem conseguir explicar o motivo? Ou da última vez que sentiu uma presença tão forte ao seu lado que precisou olhar para ver se estava sozinha? Esses momentos não são loucura, eles são toques, toques do invisível. Padre Pio dizia que os sinais de Deus sempre começam no corpo, porque é onde conseguimos sentir mais rápido. Um frio inexplicável, um calor que sobe, um aperto no peito, um nó na garganta. Essas manifestações são avisos. E quanto mais você ignorar, mais intensos eles vão se tornar. Até que, um dia, sua alma desabe, e então, talvez seja tarde. Você pode estar lutando contra algo que nem é seu. Maldições geracionais, pactos antigos, palavras lançadas contra você em tempos de fragilidade. Tudo isso pesa, tudo isso gruda, e você sente, mesmo sem saber de onde vem. O peso, o medo, os pensamentos ruins que não param, a vontade de desistir. Mas há libertação. E Padre Pio revelou que existem orações específicas para cortar essas raízes, mas só funcionam se feitas com fé e direção. Sem fé, são apenas palavras. Com fé, são espadas. E o livro que está no comentário fixado traz essas armas, com detalhes, com poder, com verdade. No comentário fixado, estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. Misteriosos. Urgente, agressivo, são poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Agora, ouça isso com toda a atenção. O inimigo não quer que você termine esse vídeo. Ele quer que você feche agora, que se distraia, que vá fazer outra coisa, porque ele sabe que se você chegar ao final, vai encontrar uma verdade que pode te libertar. Ele sabe que uma semente pode ser plantada aí dentro, e essa semente, se regada com fé, vai gerar frutos, frutos de cura, de restauração, de recomeço. Mas só se você permanecer, só se você tiver coragem de ir até o fim. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você disse: eu não aguento mais? Quantas vezes pediu a Deus para sumir, para desaparecer, para acabar com a dor? E mesmo assim, continuou, levantou da cama, cuidou da casa, preparou o café. E sabe por quê? Porque sua alma ainda tem algo para cumprir. Você ainda não terminou sua missão. E por mais que tudo dentro de você grite o contrário, a verdade é que você está mais viva do que nunca. Apenas ferida, apenas esquecida, mas viva. E é justamente por estar viva que está aqui, porque há uma palavra sendo liberada agora, uma palavra que pode selar sua libertação. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Urgente, poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Se você sente que está na beira de um abismo, saiba, não está sozinha. Há muitas mulheres, especialmente da sua idade, vivendo exatamente o mesmo conflito. Elas só não falam, porque foram ensinadas a calar. Mas você sabe, você sente, e agora algo dentro de você está se movendo. Uma parte que estava adormecida está voltando à vida. Isso é espiritual. É invisível, mas é real. E quanto mais você tenta explicar, mais parece loucura. Mas não é.
É o céu te puxando de volta, te chamando para algo maior, algo que vai além da dor, além da história, além do que te fizeram acreditar. Pim, Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Urgente! Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe! Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você já reparou como certos dias parecem mais escuros mesmo com o sol brilhando? Como se algo estivesse errado, mesmo que você não saiba o quê? Uma angústia silenciosa, um arrepio no meio da tarde, uma vontade súbita de chorar que surge sem explicação. Padre Pio falava desses dias. Ele os chamava de sinais do tempo final, momentos em que o invisível se torna tão pesado que até o ar parece mais denso. É quando o mundo espiritual se aproxima tanto do nosso que os mais sensíveis começam a sentir. E se você sente isso com frequência, então sim, você está sendo alertada. Você está urgente, ferida no centro do campo de batalha e precisa de proteção espiritual urgente. Há quem ache exagero, mas você sabe que não é. Você sente, seu corpo muda, sua respiração fica diferente, o ambiente pesa. Não é psicológico, é espiritual. E o pior erro que pode cometer agora é se convencer de que é normal. Não é normal viver com medo constante. Não é normal conviver com insônia toda noite. Não é normal perder o interesse por tudo que te fazia bem. Esses são sintomas de uma alma em perigo, de uma alma sendo cercada. Padre Pio via isso nos rostos. Há olhos que carregam gritos silenciosos, ele dizia. E talvez hoje, se ele te visse, enxergaria o mesmo em você. Possam. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você ainda acha que essas coisas são coincidências? Acordar com o coração acelerado às 3 da madrugada? Sonhar com igrejas, cruzes, tempestades, padres com olhos brilhantes e palavras que você não entende? Tudo isso são códigos espirituais, alertas do alto. O que Padre Pio escreveu com lágrimas e sangue agora está se cumprindo. A apostasia silenciosa, a normalização do mal, a indiferença diante do sagrado. Tudo isso é sintoma. E se você percebe, então é parte do pequeno grupo que ainda pode ser salvo. Porque o mundo está caminhando para um lugar onde não haverá mais volta. E você sabe, porque algo aí dentro de você está gritando: preste atenção! E se esse vídeo não for apenas mais um? E se esse conteúdo for a resposta da oração que você fez ontem, semana passada, há um mês atrás, ajoelhada, sem força, como o rosto no travesseiro e os olhos vermelhos de tanto chorar? Não pense que Deus não escuta. Ele escuta, mas às vezes responde de formas inesperadas. Como esse vídeo, como essas palavras, como esse sentimento que está te tomando agora. Isso se chama reconhecimento espiritual. E quando a alma reconhece o que é sagrado, não dá mais para ignorar. Com o livro no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Você já se sentiu fora do próprio corpo? Como se estivesse olhando para sua vida de fora? Como se você fosse apenas um espectador da sua própria história? Essa desconexão é espiritual e pode ser o sintoma mais grave de todos. Porque é o que antecede o colapso emocional. É o que vem antes da desistência,
Antes da depressão mais profunda, Padre Pio dizia que o maior sofrimento não é físico, é quando a alma deixa de acreditar que pode ser salva, quando você acha que ninguém mais pode te ouvir, nem Deus. Mas Ele ouve. E se você ainda tem forças para assistir isso, é porque Ele ainda está te dando uma chance. Mas essa chance não será eterna. O mal não espera, e a janela de salvação está se fechando. Cada vez que você adia, que diz mais tarde, que ignora o chamado, está se afastando do que pode te salvar. Quantas pessoas você conhece que estavam bem e, de repente, simplesmente apagaram, pararam de lutar, de viver, de sentir? Isso não acontece de um dia para o outro, é uma sequência de nãos espirituais, pequenos fechamentos de portas internas, e quando todas se fecham, não há mais entrada para a luz. Por isso, permaneça. Ainda dá tempo. Dor. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades, pegue agora antes que desapareça. Depois diga, essa palavra chegou no meu desespero. Agora, pare tudo por um segundo. Respire fundo, feche os olhos, sinta seu corpo, seu coração, sua respiração. Se você percebe que há algo pesado, estranho, difícil de explicar, isso não é só ansiedade, não é só tensão. É sua alma tentando falar. E tudo o que ela quer agora é uma direção, uma palavra, uma chave. E esse conteúdo é essa chave. Não porque eu estou dizendo, mas porque há um espírito de urgência tomando conta desse momento. E você sente isso, mesmo que não consiga explicar. Isso é o Espírito Santo se movendo. Isso é a, hoje, intercessão de Padre Pio de puxando de volta. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Agora imagine que tudo o que você está sentindo não é o fim, mas o começo. Um chamado de reconstrução, de renascimento, de reconexão com o que há de mais puro em você. Com aquela fé que você tinha quando era criança. Com aquele amor que você perdeu, mas que ainda está guardado em algum canto do seu coração. Padre Pio dizia que a alma nunca esquece de Deus, só se afasta por tempo demais, mas sempre sabe o caminho de volta. E o caminho começa aqui, nessa decisão, de ouvir até o fim, de aceitar a ajuda, de acreditar de novo. Atenção, o livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades, baixe agora! Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Se você chegou até aqui, é porque algo em você venceu o medo, venceu a dúvida, venceu o cansaço. Isso já é um milagre, já é o começo de uma nova etapa. Mas precisa continuar, porque agora o mal vai tentar te calar, vai colocar barulho, distrações, mensagens, interrupções. Porque ele sabe que você está a um passo de romper, a um passo de ser liberta. E ele teme isso. Porque quando uma mulher de fé desperta, nada mais a segura. E você está despertando. Com cada palavra, com cada verdade, com cada lágrima. Continue. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor!